Interfaceando microcontroladores, parte 6, por Daniel Quadros, dqsoft.blogspot.com. Na última parte dessa série, veremos a interface de microcontroladores com displays LCD alfanuméricos. Os displays alfanuméricos são usados com frequência para apresentar informações em sistemas microcontrolados. Os formatos mais típicos desses displays são duas linhas com 16 ou 20 caracteres. O padrão de facto para a interface desses displays é utilizado pelo controlador HD 44780. Um controlador desses, ou equivalente, vem montado na parte de trás do display. O módulo de display possui a memória, que guarda os caracteres a serem apresentados. A interface com o microcontrolador é paralela, com 4 ou 8 bits de dados. Atenção que a pinagem desses displays varia conforme o fabricante ou o modelo. Não assuma que a pinagem é a mesma, somente porque o número de caracteres é igual e os displays têm aparência externa semelhante. A interface com o microcontrolador é composta por 3 sinais de controle e uma via de dados com 4 ou 8 bits. Dependendo do fabricante, a nomenclatura dos sinais pode ser diferente da apresentada aqui. O sinal E é o sinal de clock para as transferências de dados. A borda de subida indica que o dado deve ser colocado na via. A borda de descida é a indicação de que o dado está estável na via e pode ser usado. O sinal R/S indica se o dado sendo transferido é um comando ou status, sinal baixo, ou um dado da memória, sinal alto. Por último, o sinal RW indica se a operação é de escrita, nível baixo, ou leitura, nível alto. A escrita corresponde ao microcontrolador enviando o dado ao display. A leitura é o sentido inverso. Vemos aqui o diagrama de tempos de uma operação de leitura. Reparar que existem tempos mínimos que devem ser respeitados pelo microcontrolador para posicionar o sinal RW antes de dar o pulso no clock, manter os sinais RW e RS após o clock retornar ao nível baixo, e para a duração do pulso do clock. O microcontrolador deve respeitar também um tempo máximo para subida e descida dos sinais. Por seu lado, o display garante o tempo máximo para fornecer o dado após a subida do clock e o tempo mínimo que mantém o dado após o clock baixar. Temos aqui uma operação de escrita. Novamente, existem tempos mínimos que devem ser respeitados pelo microcontrolador, no caso para posicionar RW antes de dar o pulso no clock, manter os sinais RW e RS após o clock retornar ao nível baixo, a duração do pulso do clock e manter o dado válido antes e depois da subida do clock. O microcontrolador deve respeitar aqui também um tempo máximo para subida e descida dos sinais. Os valores para esses tempos mínimo e máximo devem ser procurados no datasheet do display. Na forma mais direta, a conexão do display requer 11 pinos de entrada e saída digital. Vejamos como reduzir isso. Uma primeira opção é colocar o controlador do display no modo em que ele usa 4 ao invés de 8 vias de dados. Isso requer um procedimento especial durante a iniciação, quando não sabemos em qual modo o controlador está. A partir daí, toda a transferência de dados deve ser quebrada em duas. Cada parte deve ter um pulso do sinal E. As vias de dados utilizadas são a parte alta do byte, DB4 a DB7. Uma segunda opção para reduzir o número de pinos de entrada e saída é trabalhar somente com escrita, deixando o sinal RW fixo no nível 0. Isso impede a leitura do status e da RAM,
mas continua permitindo a apresentação de caracteres. Reduções maiores podem ser feitas usando um shift register, como o 74HC595, que vimos na parte 3. Internamente, o controlador do LCD possui uma pequena memória que armazena os caracteres no display, endereços 0x00 a 0x27 para a primeira linha e 0x40 a 0x67 para a segunda, e a definição de 8 caracteres programáveis, 8 bytes para cada caractere, endereços de 0x00 a 0x3f. Essa memória não é acessada diretamente pelo microcontrolador. Toda a interação é feita através de registradores de comandos e dados. Para isso, existem dois contadores de endereço, um para o display, DDRAM, e outro para o gerador de caracteres, CGRAM. O controlador reconhece 8 comandos. Para enviar um comando, o microcontrolador deve posicionar os sinais RS e RW em 0. Os comandos disponíveis são Nope, não faz nada. Clear Display, limpa toda a memória, exceto o endereço do display em 0. Cursor Home, seta o endereço do display em 0, sem afetar a memória. Entry Mode Set, determina se o endereço do display será incrementado ou decrementado a cada caractere escrito. Permite também ativar o deslocamento automático. Display Control, liga e desliga o display e o cursor, e controla se o cursor pisca. Cursor Display Shift, controla o deslocamento automático do display. Function Set, é a configuração do display. Set CGRAM Address, altera o contador de endereço do gerador de caracteres. Set DDRAM Address, altera o contador de endereço do display. A leitura com RS em nível 0 resulta no status. O bit mais significativo indica se o controlador está ocupado. Os demais bits contêm um endereço DDRAM atual. As leituras escritas com RS em nível 1 acessam a memória. Será acessada a CGRAM ou a DDRAM conforme o último comando setAddress enviado. Um detalhe importante é que os comandos demoram um certo tempo para serem processados, conforme indicado na última coluna da tabela. O software deve aguardar esse tempo ou o bit de ocupado de status retornar a 0 antes de enviar o comando seguinte. Esse slide mostra o conjunto de caracteres do display e pode variar conforme o fabricante. Os primeiros 16 caracteres são alteráveis. Os 16 seguintes são cópias dos 16 primeiros. Na faixa 0x20 a 7 a 0x7f, temos o conjunto ASCII. A faixa 0x80 a 0x9f não é usada. A faixa de 0x a 0 a 0xFF contém caracteres especiais. Vejamos agora o código para acessar o display, tomando como exemplo o PIC e operando com via de dados de 4 bits. A primeira rotina que examinaremos é a que lê um byte. Os comandos input iniciais têm por finalidade programar os pinos correspondentes como entrada. Em seguida, os sinais RW e são colocados em nível alto, iniciando uma leitura. Após a leitura dos bits mais significativos, o sinal E é pulsado e os bits menos significativos são lidos. Ao final, o sinal E é retornado ao nível baixo, encerrando a leitura. No lado esquerdo, temos o envio de um nibble, 4 bits. Os pinos de dados são posicionados e o sinal E é pulsado. Essa rotina assume que RW e E foram posicionados previamente em 0. No lado direito, temos a rotina que envia um byte. Inicialmente, RS é colocado no nível 0. O trecho comentado
aguarda a indicação de ocupado estar zerada. Em seguida, RS é posicionado conforme o tipo de operação desejado. RW é posicionado em 0, escrita, assim como o sinal E. São então enviados os dois níveis e o sinal RS retorna a 0. A iniciação do display consiste em programar os pinos de dados para a saída, baixar os sinais RS, RW e E, enviar 3 vezes o nível 3 e uma vez o nível 2. Isso garante que o controlador ficará no modo 4 bits, independente do seu estado anterior. Enviar os bytes com a programação desejada. A rotina da direita do slide faz o posicionamento do cursor em determinada linha e coluna, usando para isso o comando setDDRumaddress. A principal referência para a série interfaceando microcontroladores são os sites dos fabricantes usados como exemplo. A Wikipedia possui também boas explicações. Recomendo também os livros do Fábio Pereira. Além dos 2 indicados, ele escreveu também um sobre o MSP430, que eu ainda não tenho. Por último, o livro The Art of Electronics é um apanhado geral sobre eletrônica, partindo do básico até microcontroladores e microprocessadores. Agradeço a paciência de quem acompanhou toda a série e espero que as informações passadas sejam úteis. Obrigado.